é isso. Caso vocês queiram, enfim, tirar alguma dúvida sobre algum slide específico, são poucos, se eu não me engano, são 8. E aí vocês fazem o apontamento depois que a gente conversa. Então, eu nomeei a apresentação como Noções e Abordagens para a Entrevista de Pessoas Trans, porque estou aqui supondo, certo, que a maior parte de vocês tem pouco ou nenhum contato com essa população, apesar de já ter visto aí que tem gente que tem uma certa experiência, né? A gente tem que dar uma nivelada. Então, o que eu vou trazer aqui nesse material? Primeiro, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a população T, a população de pessoas trans, depois um pouquinho sobre o ciscentrismo, que foi um termo que eu achei no material da Jaqueline Gomes de Jesus, que é uma pessoa maravilhosa, a abordagem do entrevistador diante dessa população e diante desse conteúdo, e o que significa ter a população trans como objeto de pesquisa, o peso disso. Para começar, então, a gente tem a população trans dividida em... Eu separei 4 grandes grupos, né, que são os homens trans, e aí dentro dos homens trans também tem as transmasculinidades, mas quem são os homens trans de forma geral, né? São sujeitos que foram designados do sexo feminino ao nascer, explicando de uma forma simples, mas que se identificam enquanto homens, e isso pode significar que faz uso de hormônio ou não, que faz procedimentos cirúrgicos ou não. Isso é uma questão muito identitária, certo? As mulheres trans, então, são sujeitos que nasceram no sexo masculino e se identificam enquanto mulheres e também podem ou não fazer essas modificações. Existem as travestis, que têm toda uma questão de identidades relacionadas com regionalismos, né? E uma questão que talvez a Ariane saiba falar um pouco melhor, né? Como eu posso dizer... de classe mesmo, né? De onde a palavra vem, né? Do que se pensa sobre as travestis, do que se pensa sobre as mulheres trans, e toda uma lógica de o que é medicalizado e o que não é, né? Porque as mulheres trans foram inicialmente acolhidas pelo meio médico, enquanto as travestis elas foram deixadas de lado, como se fosse um fetiche, né? Como se fosse uma exploração e não uma identidade feminina propriamente dita, né? E as não binaridades. As não binaridades, então, são pessoas que não se identificariam nem como homens, nem como mulheres, e aí cabem termos neutros, né, para se referir, pronomes, e acaba sendo uma questão muito pessoal, essas definições dos gêneros não binários. O que define essas populações, né? Essas definições, elas são, sim, muito identitárias. O que define se é um homem trans, uma mulher trans, travesti, não binário, é identitário. Mas também existe um reconhecimento de políticas públicas enquanto população. O que essa população precisa acessar, o que precisa ser feito especificamente para esse grupo. E essa pesquisa, ela vem justamente trazendo respostas, né, para levar esses dados e essas informações para as políticas públicas. Tudo bem, vamos trabalhar com pessoas trans. Não sei como é que eu chamo aquela pessoa tem uma aparência ambígua, o que eu faço? Você pode perguntar. Existem sempre formas certas e formas erradas de perguntar. Você não vai virar para uma pessoa e perguntar, ei, tu é homem ou tu é mulher? Né? Você pode perguntar o quê? Como é que você gostaria que eu te chamasse? Qual pronome você prefere? Você pode perguntar, inclusive, sobre como foi o processo da exploração da identidade de gênero. Se, por acaso, essa abordagem for um pouco mais difícil, o que pode ser feito? Observar os símbolos, os sinais, vestimentas, comportamento, como a pessoa se refere a ela mesma. O importante é entender que nunca ofende perguntar com educação, perguntar sendo sempre aberto e empático com a pessoa, certo? O que não fazer de forma nenhuma. Primeiro, pelo amor de Deus, sobre nenhuma hipótese, errem pronomes. Se vocês errarem o pronome de uma pessoa trans, a entrevista está acabada. Eu não estou fazendo terrorismo, não, é verdade. Então, não errem, certo? É uma coisa que vocês precisam prestar muita atenção. Homens trans, então, os pronomes são no masculino, as mulheres trans e travestis sempre no feminino, o tempo inteiro, não importa como elas estão vestidas, não importa se tem marca de chuchu ou não, sempre no feminino, certo? E as pessoas não binárias, eu sempre adoto a postura de perguntar qual pronome você prefere usar, como é que eu posso me referir a você, porque tem gente que
é muito sensível para essas questões, tem gente que é menos sensível. Na dúvida, a gente tem que se proteger nesse sentido, certo? Não recomendo que vocês perguntem diretamente sobre cirurgias, né? Mas vocês podem perguntar, por exemplo, sobre as experiências relacionadas ao sistema médico, né? Se já acessou políticas de saúde e tudo mais, e eventualmente a pessoa pode falar sobre isso. Não perguntem sobre nome anterior também, porque isso pode ser ofensivo. Às vezes existe muita violência atrelado a essas questões. Não perguntem também diretamente se a pessoa trabalha ou não com trabalho sexual, apesar de eu não achar que isso é um tabu. Para muita gente isso para muita gente pode soar ofensivo. E isso aí é uma coisa que pode ser explorada na pesquisa de forma indireta também, que nem as questões da cirurgia, perguntando sobre experiências profissionais, de carteira ou não, né, de carteira assinada ou não, como é que a pessoa gera renda, como é que a pessoa se mantém. Apesar da população trans ser uma população, sim, que tem uma marginalização social e que passa por questões muito complicadas, a gente não pode tratar essas pessoas com pena, né, nem tratar com coitadismo, nem achar que essas pessoas têm menos acesso a algumas coisas ou são ignorantes. A população trans é uma população extremamente diversa e que tem, enfim, uma vida muito complexa. E é engraçado ter que dizer isso, porque dizer que gente trans é que nem todo mundo, porque parece que as pessoas esquecem, parece que as pessoas, até quem trabalha, né, médicos, advogados e tal, que trabalham com pessoas trans, prestando esses serviços, acha que a demanda da pessoa trans é tomar hormônio, fazer cirurgia e mudar documento. Mas a gente é gente que nem todo mundo, a gente tem raça, a gente tem classe, a gente tem orientação sexual, tem outras demandas de saúde, a gente também fica doente, faz outras cirurgias, tem religião. A questão da idade também é um marcador muito, muito interessante. Por exemplo, eu fiz 3 entrevistas até agora. Meu primeiro entrevistado era um homem trans de 20 anos. Minha segunda entrevistada era uma mulher trans de 52 anos. Então, são narrativas muito, muito diferentes e, ao mesmo tempo, são 2 pessoas que são pessoas trans e estão ali fazendo parte do mesmo grupo. A origem também é uma coisa que marca muito, se a pessoa vem de capital, vem de interior, como é que isso funciona, o acesso à educação, se a pessoa tem relação com a família ou não. E aí tem tanto a ver com a família pai e mãe, quanto a família que a pessoa pode gerar também, né? Afinal de contas, as pessoas trans também se casam, também podem ter filhos, têm aspirações de vida, têm vontades, e isso tudo a gente tem que lembrar. Porque, como eu falei, por incrível que pareça, parece que a galera esquece. Bom, e aí, num artigo publicado ano passado, Jaqueline Gomes de Jesus e Gaspodini, eles trouxeram esse termo que para mim foi novo, eu não conhecia, eu achei muito interessante, que é o ciscentrismo, né? E aí eles trazem que o ciscentrismo, junto com o heterocentrismo, seriam essas crenças de superioridade de orientação sexual, sexo e gênero. E aí eles trazem justamente que isso é uma visão de mundo baseada em 2 dimensões, né? O sexo biológico, né? Ele considera o sexo biológico como determinante do gênero, ou seja, se você nasceu XX, vagina, mulher, XY, pênis, homem. E o segundo é que os sexos, eles são binários e excludentes. Ou você é homem ou você é mulher, só tem essas possibilidades, e o que guia isso são o quê? Os genitais, as características sexuais. E tudo que está fora disso entra numa categoria anormal, patológica. Essa visão de mundo, né, essa forma de enxergar as coisas, faz com que a população trans ela seja invisibilizada e estigmatizada. A abordagem do pesquisador, certo? Isso é uma coisa que eu estava refletindo até no começo da conversa aqui com vocês, porque eu vi que tem muita gente que ou cursa psicologia, ou que cursou psicologia, ou que pegou matérias de psicologia, ou tem vontade, né? E aí eu acho que é muito importante se lembrar de esquecer do contato que vocês têm com psicologia, quem tem, certo? Porque existem elementos da entrevista que lembram um processo terapêutico, né? Esses 3 autores aqui que eu trouxe para vocês, eles trazem justamente essa informação de que tem elementos em comum. Por exemplo, a escuta intensa, ativa e complexa é uma escuta exploratória, né? Que busca reflexões sobre a vida, fala sobre desafios de comportamento, desafios éticos ali na entrevista. Às vezes a pessoa vai dizer umas coisas que você fica meio assim, e aí, que cara que você vai fazer?
você tem que ser receptivo, você vai estar tendo acesso à intimidade da pessoa. Mas você precisa lembrar o tempo todo, você tem que ter vigilância, confiança e competência. São os 3 adjetivos que os autores trazem, eu gostei muito. Você tem que estar vigilante, confiante e competente o tempo inteiro para saber que você não está no lugar de terapeuta, você está no lugar de pesquisador qualitativo, apesar desses elementos em comum, certo? Lembrar também que é um processo bidirecional. Isso quer dizer o quê? Eu não vou chegar ali, vocês não vão fazer a pergunta, me diz isso aqui, e a pessoa vai responder. Não é uma coisa seca, porque a pessoa tem que se sentir acolhida, tem que ter uma troca, uma empatia. Ao mesmo tempo, não é uma conversa. E lembrar que existe uma relação de poder ali. O entrevistador, o pesquisador, ele está, sim, numa posição de poder. Então, querendo ou não, isso é uma coisa que tem que ser lembrada. Então, a forma como você fala, né, a entonação, a gesticulação, o jeito que você senta ou não, como é que a entrevista vai ser feita, isso tudo tem que ser pensado, certo? Coisas que não cabem também de forma alguma. Julgamentos, certo? E aí, seja por meio de voz, ou seja, por gestos. Então, eu volto à vigilância, né? O ato exploratório também, ou seja, a pessoa começa a falar sobre uma experiência de vida difícil e você sente que ela parou em determinado ponto e não progrediu. Às vezes é um momento de sentir que não vale a pena insistir, sabe? Às vezes ela vai entrar num campo de muito sofrimento, ela só quis falar até ali, vamos respeitar, entender que seria legal realmente pegar mais alguma informação dali, seria, mas a gente não quer causar nenhum sofrimento para ninguém, nem fazer, né, as pessoas reviverem processos sofridos de forma forçada. Então, não pode haver confusão de papéis, né, e cruzamento e violação desses limites. São limites que são muito importantes, certo? Muito importantes, porque essas pessoas, elas estão cheias de experiências, estão cheias de receios, guardam muitas informações, e a gente também, enquanto entrevistador, não tem competência de se colocar nesse lugar de terapeuta. A gente corre o risco até de causar um dano muito maior do que um benefício quando a gente está colhendo aqueles dados. E no TCLE, inclusive, diz que a pessoa não terá danos. Então, é uma coisa que vocês têm que se atentar, é muito importante. Por último, a população de pessoas trans como objeto de pesquisa é uma população que é bastante delicada para algumas coisas. Digo para vocês, por experiência própria, assim, existe uma exploração muito comum dessa população para fazer pesquisa. Digo por mim, quando eu recebo uma mensagem ou e-mail de gente me chamando para preencher questionário, fazer parte de pesquisa, TCC, mestrado, doutorado, e a pessoa é uma pessoa cis, eu nem respondo. Eu só respondo se for travesti, se for homem trans, ou se for, no mínimo, uma POC. Se não for, não tem conversa. Porque é realmente, sim, excessivo. Às vezes, o que a gente diz é silenciado, é marginalizado. E esses autores também trazem isso, né? De que é uma população extremamente explorada no meio acadêmico. É uma população que tem as vozes marginalizadas, invisibilizadas e silenciadas, muitas vezes, né? Os relatos às vezes são usados distorcidos, né, e contra a própria comunidade, e além disso, existem muitos relatos da população trans de que a gente contribui, participa de um monte de pesquisa e não vê nada mudar. Então, é uma população que nem sempre vai ser receptiva, a gente tem que tomar cuidado com a abordagem, como é que fala, como é que chama, e é isso. Então, existe um amplo histórico para além disso, né? O conhecimento que se tem hoje da população trans, ela vem com uma carga muito pesada do viés de pesquisa biomédica, que descreve o modelo de tudo que não é hétero, cis, branco, né? Aquela coisa que a gente já sabe, como uma doença, uma normalidade, né? Uma condição de saúde precária. E essas são minhas referências, recomendo que vocês deem uma olhada depois. Essa primeira referência aqui, inclusive, ela foi escrita para ser lida por psicólogos, então a galera da psicologia aí já fica com a referência, eu posso mandar para vocês pelo grupo, e é isso, muito obrigado. Então, a gente pode perceber lá nesse roteiro um pouco sobre a trajetória da pessoa, né? Então, quando o Vitor falou sobre como você gostaria que eles chamassem, eu né, e gosto muito dessa forma que Felipe inicia as entrevistas,
E eu inicio assim, perguntando quem é você. Eu acho que é uma pergunta-chave para a gente iniciar, porque nesse quem é você, dali já vai surgir já. Eu sou uma menina assim, eu sou uma mulher assim, eu sou um rapaz assim, aí você já, se identifica de tal forma, né? Você já se liga ali. Então, eu sempre gosto de começar assim, acho que é muito interessante também. E aqui vocês devem se atentar o máximo de informações possíveis, iniciando sobre a trajetória da pessoa, quando ela começou a estudar, se estuda, se não estuda, o que faz da vida, sem perguntar diretamente, como o Vitor falou, né? Tipo, você faz programa, né? Você vive de quê? Não, mas como que você se construiu? Aí tem algo também sobre transição, que a pessoa vai falar assim, eu me percebo assim desde tal idade, né? É lembrar que essa percepção, ela não diz sobre a transformação corporal. Quando a pessoa fala de transição, ela pode estar falando para vocês em algum momento aí de ter se percebido enquanto trans e não necessariamente ter tido uma gota de testosterona no sangue ou de estradiol, ou o que é que seja, né? Ou pode ter tido também, passado, colocado silicone, enfim. Então é ideal perceber isso. Na minha dissertação de mestrado e minha pesquisa, eu trabalho muito com o conceito de transição social, subjetiva e corporal, né? E corporais, porque são esses tipos de transições que a gente pode estar pensando que como a pessoa se vê, se a pessoa passou por algum procedimento ou não. No segundo item, quando a gente pergunta sobre a vida profissional, obviamente que, quando a gente pergunta lá sobre a trajetória de vida, possa ser que a vida profissional aqui já tenha, a pessoa já tenha falado lá. Então, vocês não precisam repetir. A entrevista é 40 minutos, não deve se exceder muito a de 40 minutos. Né? Pode passar um pouco, pode acontecer sim, mas tem que tomar cuidado com isso. Então, se a pessoa já falou sobre profissão, não é necessário que vocês estejam perguntando novamente aqui. Vocês podem também não seguir exatamente como está, né? Apenas ter ele como uma base. O nome já diz, né? Um roteirozinho. Não é necessário fazer as perguntas, ficar olhando para o papel e, sabe, é necessário olhar no olho da pessoa e fazer com que ela se sinta ali confiante de estar passando essas informações para vocês, lembrando do termo de consentimento, né? Que vai estar lá dizendo que se a pessoa se desconfortável em algum momento, ela não tem a obrigação de não falar, enfim, até de falar, eu não quero mais, enfim, acontece, pode acontecer, por isso que é importante o cuidado. As expectativas de vidas e projeto, né, das pessoas, então vai ter gente que vai falar muito sobre a questão do afeto aqui também, que vai ser o item posterior. E aí se falou sobre afeto, é interessante a gente pensar, e é algo que eu trago na minha pesquisa também, quando a gente fala sobre afeto, a gente está falando sobre uma rede, tá, gente, de apoio. Inclusive se faz parte de grupos de movimentos sociais, né, como é a questão, para além da família, para a gente não ficar pensando apenas na questão do afeto como conjugalidade, né, parceiros afetivos sexuais. Foi algo que eu... Aqui, interessante, sim. E aí depois vem políticas públicas. Por que é importante, né, vocês perguntarem sobre a questão de políticas públicas? Porque durante toda a minha vida, enquanto estudante também, eu sempre... E até hoje eu percebo que muitas travestis trans e homens trans também, como o Vitor falou, né, a nossa população ela é diversa, tem aquelas e aqueles que alcançaram o ensino superior, e tem aqueles que ainda são aquelas e aqueles que são analfabetos. Então, é necessário ter o cuidado, nesse sentido, porque, principalmente de perguntar sobre a questão de sexualidade, de como é que você se sente. É possível a pessoa falar assim, eu sou homossexual, e você vê que é uma pessoa trans. Acontece, já aconteceu muito comigo. Né? Você, notadamente, você olha, você vê que uma travesti, a pessoa fala, eu sou um gay, né? Então, assim, é necessário também a gente saber sobre o que significa, né, gay, lésbico, o Vitor falou aí sobre cis e sobre trans, o termo cis vem do latim que quer dizer do mesmo lado, então são essas pessoas que se identificam ao nascimento, trans do outro lado, né, essas pessoas que transitam de alguma forma,
E é sobre essa questão das políticas públicas que eu vim falar um pouquinho com vocês. Se estiver falando um pouco muito rápido, vocês podem, né, enfim, perguntar, anotar e perguntar depois. A questão das políticas públicas para mulheres trans e travestis, ela se inicia no âmbito da saúde. A gente tem, sobretudo, a discriminação que a Larissa Pelúcio, ela vai falar que nós passamos pela questão da sidanização. SIDA, né? SIDA, S-I-D-A, da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida, da AIDS. Então, isso é o que gera toda um preconceito até a atualidade para com nós, mulheres trans e travestis, sobretudo. Mas a gente vem dessa questão da saúde, encontros ligados ao combate do HIV/AIDS, porque o Estado reconhece que nós somos merecedoras de políticas públicas a partir dessa prevenção, isso mesmo, como o Igor colocou aí, cidadanização, a partir dessa prevenção, que na verdade não é prevenção nenhuma para nós, né? É prevenção para as pessoas cis. Afinal de contas, quando o Estado faz isso, ele convida as travestis e mulheres trans, em 2004, por exemplo, na campanha chamada Travesti Respeito, que ficou marcada como o dia 29 de janeiro, aí, que é o dia da visibilidade trans, e para poder falar dessa proteção, né, desse cuidado ao HIV/AIDS. Depois a gente passa por uma breve evolução. Em 2008, temos algumas portarias que instituem o processo transexualizador. Eu posso mandar anotado para vocês, né, a portaria 1707-457 de agosto, que institui esse direito de nós podermos transicionarmos, mas, ao mesmo tempo, com acompanhamento e uma violência desse acompanhamento enorme, que é o acompanhamento psicológico por 2 anos de forma compulsória. E aí há toda uma questão no movimento social contra isso, né, para que isso não seja uma obrigação. E em 2013, essa portaria de 2008 que eu estou explicando para vocês, ela é ampliada, porque ela passa a incluir os homens trans. Então, as cirurgias, né, para homens trans, a retirada das mamas. Depois a gente vem em 2009, pensando em uma linha de tempo. Em 2009, a gente tem a portaria 1820, que é a portaria que garante o uso do nome social para travestis e mulheres trans. Ou seja, aquele nome social é o nome que as pessoas gostam de ser chamadas, né? Preferem, se identificam. Todo mundo tem um nome social. Por exemplo, Xuxa é um nome social, Anitta é um nome social, é aquele nome que a pessoa se sente, né, pertencente e faz sentido para ela. Então, não é só as pessoas trans que têm nome social. Porém, para as pessoas trans, isso é fundamental, o respeito do nome social, porque mexe com a identidade que a gente não, que a gente assume, né, enquanto pertencente. Então, em 2014, a gente tem um novo direito, que é o Enem. Pela primeira vez, né, o Enem reconhece o uso do nome social, e aí a gente vai ver o número de pedidos de pessoas trans altíssimo, tentando entrar dentro da universidade. Para vocês terem uma noção, em 2015, era 102 pedidos de pessoas trans. Em 2016, foi para 842. Eu estava olhando aqui nas pesquisas do próprio MEC. Então, assim, há uma demanda aí da população que quer, que busca, mas as barreiras, né, que são impostas. Em 2016, no governo Dilma, há um decreto do uso do nome social. Então, eu não estou falando ainda aqui da retificação do nome civil, que é diferente, são coisas diferentes. E em 2017, um ano depois, quando eu fui vice-presidenta do Conselho Estadual do Direito da População LGBT daqui, no governo Rui Costa, Rui assinou o decreto do uso do nome social a nível do estado da Bahia. Então, travestis, as pessoas trans que vocês vão entrevistar ou não, todas têm esse direito, mesmo se não passaram pela mudança, pela retificação nos documentos de identidade, né, do registro civil. Algo que é muito interessante a gente saber também, por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês vão perguntar às pessoas que vocês entrevistarem o que é que vocês sabem de políticas públicas e dos seus direitos. Então, se nem vocês, se nem a gente sabe de que esse direito existe, vai ficar os dois babando lá. O entrevistador de um lado e a pessoa do outro, meio perdido. Então, em 2018, o STF autoriza, né,
publica lá que as pessoas trans, elas podem já mudar o nome, né, retificar esse nome e esse gênero, esse sexo mesmo, sem precisar de passar por cirurgias. Porque antes de 2018, precisávamos passar por cirurgias ou por medida judicial, como eu passei. Então, eu fui, por exemplo, juro que eu não vou me arrepender, que eu nunca mais vou virar homem. Levei as caixas de hormônio, levei 4 testemunhas para poder provar que eu era mulher. Levei laudo psicológico, laudo psiquiátrico constando o CID-F64, tá? Existe um livro, a Classificação Internacional de Doenças, que lá do F60 ao 69 estão os transtornos de personalidade. O F64 é o transexualismo, que eu fui categorizada, e todas as pessoas trans foram por muito tempo. Então, hoje, o STF, em 2018, disse que não precisa isso. E, em 2019, a Organização Mundial de Saúde oficializa que o CID, o novo CID, o CID-11, ele não é mais, não coloca a transexualidade como doença. Atenção, né, para isso. Quando a gente fala assim, a transexualidade não é mais doença, saiu do CID, não é. Na verdade, a transexualidade, ela migra desse rol de transtornos de personalidade para um rol de condições relativas à sexualidade, o que me preocupa muito, assim, acho que nunca falei isso ainda para ninguém, primeira mão estou falando isso para vocês, me preocupa muito porque mostra que a medicina ainda não sabe nada sobre transexualidade, porque transexualidade não tem a ver com sexualidade, né? Aproveitando os conceitos que Vitor falou, uma coisa não tem a ver com a outra, assim. Eu sou uma mulher trans, mas eu não transicionei para pegar macho, por exemplo, como muitas pessoas falam, né? Tipo, homens quando tentavam seduzir, assediar, falava, mas por que você é assim? Você não gosta de homem? Né? É uma ideia aí de que a gente transiciona para poder sexualizar, estão nos sexualizando o tempo inteiro, que é para a gente poder CID F64, tá, Eve? F64, era o de transexualidade. Mas isso passou, tá? Não, hoje não estamos mais aí. Eu só estou contextualizando uma breve luta das nossas políticas, do nosso direito, para a gente entender quando for falar de políticas públicas com as nossas entrevistadas e entrevistados. De uma forma em geral, em 2010, também, a Agência Nacional de Saúde, ela publicou uma normativa que pode incluir os companheiros no plano de saúde, né, os companheiros. Mas aí a gente estava falando de LGBT, mas na verdade de homossexuais, assim, a gente não vê travestis, mulheres trans, né, usufruindo disso, as pessoas trans. Então, isso em 2010, né, teve esse direito. Em 2013, teve a resolução 175 também, da União Civil e Casamento Igualitário, para pessoas LGBTs, então é um direito também, existe, né? Em 2019, temos a criminalização da LGBTfobia, também é um aspecto bem importante para que a gente possa entender, porque é problemático, né? Porque criminalizou e agora? Né? A gente não tem suporte para a professora Berenice Bento vai falar das gambiarras legais, assim. A gente questões do legislativo fazer, não faz, há uma omissão e o STF, que é acima, né, traz essas como eu posso falar, decisões que, na verdade, não funcionam muito na prática, mas existe, é importante a gente saber, tá, dessa criminalização da LGBTfobia. E em maio de 2020, nós temos uma mais recente aí, decisão do STF também, porque o legislativo continua sendo omisso a esse direito, da derrubada de restrição da portaria da Agência Nacional de Saúde, Vigilância de Saúde, sobre a derrubada de restrição de doação, né? Então, inclusive, a gente viu até travestis e mulheres trans aí no Facebook doando sangue, tirando foto, porque é uma conquista muito grande, né, gente? É a humanidade. É a gente buscando humanidade, assim, pode parecer muito pouco para quem está do lado de fora, olhando, mas é uma conquista muito importante. Então, basicamente, eu quis apontar aqui alguns direitos, Igor e Felipe também aí, que tem expertise. Se eu não falei de algum direito que é muito importante falar, eu acho que é importante, né, vocês me ajudarem, porque eu mencionei aqui alguns que eu
me recordo e que são importantes para as pessoas saberem aqui nesse momento. E é isso. Basicamente é isso.